seja bem-vindo! Já é quase Natal, estamos entrando na reta final de 2025. E que ano, viu? O Agro Saúde e Cooperação colocou no ar 50 episódios. Foram dezenas de cadeias produtivas, como, por exemplo, butiá, café, sardinha, ouriço e também temas de relevância que resultam no sucesso do agro catarinense. Pesquisa, agropecuária, produção de alimentos em meio à crise climática, reaproveitamento de alimentos, agricultura biodinâmica, o papel das mulheres no cooperativismo. Foi tanta coisa boa, mas algumas receberam destaque. É que a colheita por aqui foi farta. Até agora já foram 12 premiações. Entre elas, a reportagem que representou a região sul no Prêmio Sebrae de Jornalismo em Brasília. Em primeiro lugar, na etapa estadual e regional, este programa buscou evidenciar o ecossistema produtivo, empreendedor e de negócios por trás do título concedido pela Unesco a Florianópolis como cidade criativa da gastronomia. Uma ilha, dezenas de praias e uma vocação que se destaca: gastronomia. Uma cidade maravilhosa que oferece todos os tipos de frutos do mar. O oceano que atrai milhares de turistas a destinos paradisíacos é o mesmo que garante sustento de famílias e alimenta uma rede ampla de pessoas, comunidades, negócios, economia. Eu acho que a gente está na vanguarda da gastronomia. Então não é só uma venda, não é só uma gastronomia, é sim a nossa vida, né? Quem vive à beira do mar aprendeu a fazer bom uso do que ele é capaz de nos oferecer. E isso não é uma prática recente, das últimas décadas. É uma atividade que acompanha a nossa trajetória de sobrevivência, resiliência, desenvolvimento e criatividade. Os açorianos, né, os ilhéus, os ribeirinhos, né, a gente só consegue esse sustento através do mar. Né? Então, não tem o que falar de Florianópolis, não tem o que falar de Manezinho se a gente não estiver dentro d'água. Ribeirão da Ilha, Praia do Contrato. Essa é Vanessa, moradora do bairro. É pescadora, marisqueira, cozinheira. Quando não pega o barco para garantir a pesca, ela captura o berbigão, esse pequeno molusco encontrado em regiões costeiras. Uma prática comum, antiga e ditada pela maré. Conhecimento ancestral que ela domina com naturalidade. O catar o berbigão não teve alguém que ensinasse, né? A gente já nascia catando berbigão. Os homens, eles iam pescar, iam com rede, né? Mulinete. E as mulheres, elas ficavam em casa com as crianças, né? Então, a questão do berbigão sempre foi mais facilitado para as mulheres, por conseguir trazer as crianças e conseguir estar no raso e conseguir estar tirando isso para ajudar a manter a casa também. Se não chegasse algum pescador, um tio, um pai com essa questão do peixe, a gente precisava colocar a comida na mesa de alguma forma, né? E essa era a forma, né? Então, se não tivesse nada, ia ter arroz com berbigão ou ia ter pirão d'água com berbigão. Sambaquis encontrados na ilha são provas de que há mais de 5.000 anos os povos originários já se alimentavam de berbigão. Um costume que se estendeu por séculos, se transformou em um dos pilares da cultura alimentar local. Então a gente precisa do berbigão, a gente precisa que ele continue sendo preservado, porque ele faz parte dessa subsistência e traz a cultura tanto para os nossos filhos, né, do que foi herdado e foi indo. O molusco até deu nome à festa que abre o carnaval na capital e que foi tombada como patrimônio cultural e imaterial do município. Hoje, o berbigão é símbolo de identidade e tradição em Florianópolis. E aqui, na beira do fogão, que a gente entende porque ele resistiu ao tempo e se tornou protagonista da nossa história, da nossa cultura e das receitas. E foram elas que ajudaram Vanessa a superar suas dificuldades. Aos 37 anos, ela carrega uma trajetória marcada pela força, talento e, acima de tudo, criatividade. Sou pescadora profissional, mas além disso eu sou formada em Direito e para mim conseguir essa formação, eu precisei pescar para sustentar a minha casa. Eu me separei quando eu tinha 22 anos, assim que eu me formei, em 2012. E quando eu me separei, fiquei sozinha, com 6 crianças e a guarda unilateral de 6 crianças.
Então não era só isso, né? Desempregada, formada e pescadora, tá? O que tu faz, né? Vai pegar berbigão, vai fazer comida, gastronomia, né? Para vender. O que eu fazia? Salgadinho para fora. Mas para se dar bem, sabia que precisava se destacar como empreendedora. Qual salgado eu vou vender para ficar diferente dos outros salgados que já tem? Porque a gente tem a coxinha, a gente tem o quibe, a gente tem uma diversidade de salgados, né? Mas não o de berbigão, não o pastel de siri. Então, essas diferenciações era o que eu conseguia me sobressair já no ramo de salgado. Das receitas mais tradicionais às mais sofisticadas. Marco é chefe em um dos resorts mais conhecidos da ilha e seu constante desafio é proporcionar aos turistas do mundo todo os sabores da ilha com o requinte da alta gastronomia. Criatividade, segundo ele, é o tempero base de quem se dedica à profissão. A gente pode ver a tendência hoje em dia dessa troca, chefes de cozinha que vieram de diferentes partes do país e até do mundo, né, que moraram fora. E você vê que hoje em dia tem muito mais essa união para ter essa troca de experiência que só agregou para todo mundo que vive da gastronomia. Essa cooperação aliada à valorização de ingredientes locais e tradições culturais fez com que Florianópolis se tornasse a primeira cidade brasileira eleita pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia. Esse reconhecimento destaca a capital catarinense como um exemplo de como a culinária pode ser um motor de transformação social e econômica. É para desenvolver a economia, gerar emprego, gerar riqueza, para que as pessoas valorizem mais a cultura local. Isso, obviamente, impacta o turismo, né? E impacta outras cadeias produtivas que são muito importantes para que a cidade sobreviva e prospere. A rede promove a cooperação entre cidades que reconhecem o fazer criativo como estratégia de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. São 350 cidades ao redor do mundo e 7 campos criativos. Então a gastronomia é o nosso carro-chefe. A gente quer promover um desenvolvimento e prosperidade de toda a economia local, valorizando a cultura de Florianópolis e também trazendo essa criatividade que a gente tem aqui em abundância. Florianópolis, a cidade conhecida internacionalmente pelo turismo, também se tornou referência em qualidade de vida, inovação e economia criativa. Tudo a partir de sua gastronomia, marcada por uma fusão de influências e por pessoas que preservam nosso modo de produzir alimentos. O título é da Unesco e a obra que traça uma cronologia e destaca pratos típicos e fatos históricos é de Narbal de Souza Correia. E é uma construção a nossa gastronomia. Eu costumo dizer que a nossa gastronomia ela é indígena, vicentista, colonização portuguesa, africana, formatada por mãos açorianas. Desde as primeiras ocupações que se alimentavam de ostras nativas e mexilhões, ao uso do pinhão e cultivo da mandioca por indígenas, os primeiros ceramistas da ilha. Na linha do tempo, desenhada por Narbal, ele inclui também o trigo, trazido pelos primeiros colonizadores, e o cozido, nossa herança açoriana. É o prato que eu acho que tem mais a ver com a gente, porque eles lá têm pouco camarão, nenhum mexilhão, nenhuma ostra, tem lapas, tem outros peixes diferentes, mas o cozido eles têm. Mas eu acho que esse é o prato irmão nosso, vamos dizer, com os Açores. Da influência portuguesa ao início de uma nova era gastronômica, marcada pelo pirão d'água com linguiça, sequência de camarão, moqueca de frutos do mar, ostras gratinadas, até a chegada da vieira, uma versão mais sofisticada e recente da nossa maricultura. Santa Catarina está na vanguarda da gastronomia brasileira. Vai ser a nova onda. Já teve a onda francesa, italiana, a gente tem visto isso, chinesa, tailandesa, peruana, e agora está todo mundo olhando para o Brasil. Há 30 anos atrás eu ficava pensando assim, a gente não tem azeitona, a gente não tem azeite de oliva, a gente não tem trufa, a gente não tem cogumelo, a gente não tem vinho bom,
Hoje nós temos absolutamente tudo isso. A gente tem ótimos vinhos, a gente tem o Portinho, cogumelo mais valorizado do mundo. Descobriu recentemente trufas e estão produzindo azeite em Santa Catarina. Florianópolis tem o melhor peixe do litoral brasileiro, por causa da sua geologia, posição geográfica, a geologia do solo, temperatura de água. Porque um peixe, vamos dizer, do Rio Grande do Sul é diferente do nosso. Uma garopa do Rio Grande do Sul nada o dia inteiro, tem pele grossa, pouca gordura. A nossa não, fica ali nada dentro de ilha, só aproveitando a vida, é gordinha, é outro produto. A tainha sai de lá rançosa, com gosto ruim, então a gente diz, eu não como tainha, porque não comeu que chega, espera chegar em Florianópolis para ver. São pelo menos 5.000 anos até sermos reconhecidos como cidade criativa da gastronomia. Em cada prato da Florianópolis de hoje, não faltam temperos, como tradição, cultura e história. Muita história. E que tal contar uma que começou algumas décadas atrás? Eu vim de Rio do Sul, pequeno, né, com 16 anos. Eu vou fazer 60 anos agora de casa, né? Tá satisfeito com a sua jornada? Tu é feliz com o que você construiu? Com certeza, muito feliz. E aqui, como se diz, aqui é a minha segunda casa, né? Foi em uma das vias gastronômicas da capital que encontrei o estabelecimento em que seu Ivo trabalhou a vida inteira. A parede, que evidencia fotos do passado, é para honrar o legado, porque na cozinha não tem nada de ultrapassado. A gente tem que modernizar, né, com as coisas também. Antigamente não, era bem mais simples tudo, né? Não era assim. Hoje em dia as pessoas são mais exigentes e tudo, né? Então a gente tem que sempre melhorar as coisas, né? A casa hoje, com ambiente moderno e aconchegante, espelha a administração da terceira geração da família de proprietários, que começou com o avô de Caroline. Era uma rua de barro, onde quando chovia não subia carro. E muitas vezes o meu avô desceu aquele morro para ir buscar as pessoas de guarda-sol, de guarda-chuva. Deu muita comida de graça para as pessoas conhecerem o trabalho dele, porque ele acreditava naquilo e ele queria fazer aquilo acontecer. Por trás desse legado tem muita cobrança, tem muita responsabilidade, tem muita memória afetiva das pessoas. Muitos clientes que vêm hoje ainda aqui, os bem antigos, eles dizem, olha, não tem diferença do sabor, do primeiro restaurante, o mesmo sabor é hoje ainda. É aqui, no mesmo lugar, em que é mantido o sabor de pratos tradicionais que a alquimia do campo criativo de novos cozinheiros elaboram novos pratos. E que tal esse com a cara da ilha, criado por diferentes gerações de profissionais? A gente tem várias cabeças aqui, como se diz, para pensar, né? Então, um diz, vamos fazer isso, vou botar aquilo. Aí fomos inventando, não diz, vamos botar camarão, vamos botar lula, ou vamos botar marisco junto, o polvo. Aí foi inventado, né? E é um prato bem bonito. O amor é o principal, né? Esse tempero não pode faltar em prato nenhum. Se não tem o amor, não existe prato. Fazer com amor, com gana e com um compromisso. E levar Florianópolis, né? Levar a nossa cultura, levar os nossos ingredientes e apresentar isso de certa forma para outra cultura, para outros povos, isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Felipe está entre os chefes que representam Florianópolis em viagens internacionais. É um dos propósitos da rede, promover a cooperação com e entre cidades que identificaram a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. Ano passado, esteve em Portugal e já está preparando as malas para o continente asiático. Nós somos convidados, chefes que têm o selo da cidade criativa da Unesco, somos convidados a estarem no local, levando um prato típico ou um ingrediente típico daquele local, do local daqui de Florianópolis, para apresentar para uma outra cultura, uma outra gastronomia diferente. E agora, em julho, eu estou indo para a China fazer também essa vivência, junto com outros chefes aqui de Florianópolis. A gente está indo fazer essa vivência numa feira também que vai ter na China, e eu não tenho dúvida que vai ser também espetacular. E é uma coisa que só a cidade criativa da Unesco proporciona. E a gente não tem noção da importância que é esse selo para a nossa cidade. É algo que poucas cidades no mundo carregam esse selo. E a gente tem o prazer, o imenso prazer de carregar esse selo aqui em Florianópolis. Com certeza aumenta a responsabilidade de apresentar a nossa cidade para o mundo.
Roteiros que são experiências imersivas que fortalecem os laços entre visitantes e moradores. Cidades criativas são as que sabem se beneficiar e gerar riquezas, preservando sua cultura, sua tradição. Vamos conhecer agora uma comunidade que conta a sua história a partir da gastronomia. Floripa, né? A gente pensa Floripa, mar, né? Praia e tal. E aí vem para essa natureza toda aqui, né? É maravilhoso. Florianópolis teve essa escolha de criar um projeto e uma narrativa pautada na gastronomia, com tantas histórias legais que a gente tem aqui. A gente tem a tainha, a gente tem a ostra, os mexilhões, nós temos o mocotó. Então a gente tem uma variedade, uma riqueza cultural gastronômica muito grande, né? Gastronomia, ela é hospitalidade, né? Então, todo mundo que vem com a expectativa de conhecer a nossa cultura, de conhecer a nossa gastronomia. E o que a gente tem para mostrar é muito valioso, né? A gente tem coisas aqui que não tem em outros lugares. Um pedacinho de terra perdido no mar. Um pedacinho de paraíso entre montanhas, mar e Lagoa do Peri. Estamos no sertão do Ribeirão. Nesse cantinho escondido no sul da ilha, há quem use a criatividade para manter a tradição. Vem com a gente fazer turismo de base comunitária. Tudo começa com o preparo de guloseimas à base de mandioca, amendoim melado. O que Dona Dinéia modela é a sobremesa com gostinho de sua infância, o pé de moleque de seus ancestrais. O trabalho, feito a muitas mãos, é para impressionar os visitantes. A mesa farta de receitas que contam a história das famílias que vivem aqui é a forma de dar boas-vindas. Meus avós, meus bisavós, o que eles fizeram, né? Eles plantavam para poder ter a comida. Da mandioca dava para fazer tudo. Dava para fazer a farinha, com a massa fazia a rosca, fazia o beiju, fazia o cuscuz, né? Aí comia o melado com a batata, o melado com o aipim, né? Chupava a laranja com a farinha, fazia a polenta do milho. A pessoa estava lá trabalhando no engenho, estava com fome, já trazia lá um raspador nas mulheres, já ia passando, mulherada tudo enfia a farinha, a laranja na farinha, comendo, e ali matava a fome. Isso aí é o que nos representa a nossa América Latina, é a mandioca, no litoral, no interior é o milho. Mas no litoral é a mandioca que salvou e continua sendo, né? A gente come levou muitos produtos da mandioca. A mandioca é tão presente na história da comunidade que não podia faltar no roteiro uma visita a um engenho de farinha. Quem nos recebe é Maurici, que faz questão de mostrar cada um dos processos. Como colher... Minha família também plantava, né? Mas isso faz muito tempo, né? Então, voltando às origens. Descascar, moer... Tudo do jeito mais tradicional. Os meus antepassados, meu bisavô, avô, meu pai, desde pequenininho, ele foi criado na Lagoinha do Leste, com engenho, fazendo farinha. Uma alegria, né? A gente resgata o tempo antigo, né? Como era feito. Então isso aqui para nós é bom porque é um resgate, né? Da cultura, da nossa história. E para quem vem para cá também conhecer um pouquinho, né, da nossa tradição, da farinha, da cachaça, já vem aqui, toma o café e come a farinha, já leva a farinha, leva a cachaça. Então isso é muito bom, é muito prazeroso para a gente, né? E quem vem para cá com certeza também sente-se bem, né? Manter engenhos movidos a boi ativos dentro da ilha é um dos méritos dessa comunidade que vem apostando no passado para educar o futuro. A história é tudo, né? É vida, né? Então as pessoas antigas, pessoas de 80, 90 anos, 70, 50, 60 anos atrás, eles chegam aqui e eles lembram do passado deles. Eles se emocionam, entendeu como é que é? Hoje hoje ainda recebi ele, o cara quase chorou aqui. Só em olhar e ver a tradição tão bonita, tão boa que era, e ainda é, né? É um engenho de cana, um engenho de farinha, né? É coisa linda, coisa boa. É uma vivência imersiva que preserva produtos e receitas, como a consertada.
Cachaça com café, cravo e canela. O meu avô, né, que sempre fez a concertada, eu peguei isso com ele, aprendi. Então ele sempre me passou, que vinha desde os antigos, que não tinha bebida, eles começaram a tomar, né, a concertada. E eu fazia o farinhaço, passava a noite tomando a concertada. Então aí eu aprendi com ele. Então isso aí vem desde da época deles, lá dos antigos, ele sempre passou para mim, né? Isso foi o que eu aprendi com ele. Receitas que preservam o passado e ações que protegem o futuro e a natureza. Para uma nutricionista, né, ver uma mesa dessa aqui, o que tu achou? É bem essa questão de imaginar que a base é a mandioca, assim, né? E tanta coisa dá para fazer, né? Essa variedade. E um alimento que é daqui. Então a gente sai um pouco daquela cultura que expandiu e volta para uma coisa mais local, regional, né? Produzido pelas famílias aqui. E aí tu pega a farinha de mandioca e prepara tanta coisa gostosa, né? Então realmente é prazeroso estar aqui, né? Como eu não sou daqui, sou do oeste de Santa Catarina, eu praticamente não conhecia nada aqui dessa mesa. E eu amei todas essas comidas aqui, me surpreendi assim, diferente. No sítio Flor Bela, outra parada obrigatória, a vocação é ecológica. A gente chegou aqui em 2013 e a primeira coisa que a gente pensou é que a gente queria preservar esse lugar. E a partir daí a gente começou a produzir alimentos que a gente acha muito importante e ao mesmo tempo regenerar, né, o ambiente. Alimentos com história, como é o caso do café sombreado, e que despertam o interesse, a curiosidade. O tipo de turismo que tem como protagonista a comunidade e seus patrimônios. E é um turismo pensado, é um turismo assim que a gente recebe as pessoas, a gente acompanha as pessoas, a gente explica para as pessoas que a gente faz parte do Mona da Lagoa do Peri. E o que é esse Mona, né? É um monumento natural da Lagoa do Peri. E porque a gente está nesse lugar, então a gente precisa respeitar a natureza, respeitar o ambiente, respeitar a nossa cultura, respeitar a nossa tradição. Esse é o diferencial do turismo de base comunitária, né? O turista ele não vem, cai de paraquedas num lugar e conhece uma praia, conhece um bairro e vai embora. Ele vem e ele desfruta da cultura local, é recebido por aquela comunidade e deixa a renda naquela comunidade. Até aproxima a gente um pouco mais do que era Florianópolis, talvez de muitos anos atrás. E aqui a gente identifica que a gastronomia ela é um diferencial, sim, porque ela é feita de uma outra forma, ela é feita no tempo da coisa, né? Então a globalização alimentar existe, mas aqui no território é outra coisa. Então quando você pega uma alimentação, um preparo afetivo, né? Uma comida que foi passada de geração em geração, como a bijagica, a questão dos engenhos, do alambique, tem esse lugar que conta uma história. Quando tu pega também um alimento que é preparado a partir do palmito jussara, tu tá falando de insumos do território, né? Então é a comunidade contando a sua história a partir da gastronomia. E aqui a gente entende que a gastronomia é uma ferramenta para salvaguardar os patrimônios que a comunidade reconheceu e que a comunidade é guardiã deles, né? Que delícia, né? Mas a gente não para por aqui, não. Domingo que vem tem mais programa premiado. O episódio dedicado ao Ano Internacional das Cooperativas conquistou o 3º lugar do Prêmio Nacional da ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento. Nossa equipe destacou o cooperativismo como modelo de desenvolvimento coletivo e de sucesso em Santa Catarina. Por hoje é só e você também pode rever o seu programa favorito pelo ndplay.com.br ou ndmais.com.br/agro. Uma semana abençoada e um Feliz Natal para você e sua família.